Alô, amigos do Multimídia do Correio do Povo, estamos aqui no nosso encontro semanal com você, no nosso jornal Carros e Motos, que é a extensão online das páginas de Carros e Motos Correio do Povo, publicadas às sextas-feiras. Não esqueçam que continuamos também no Grande Correio do Povo, edição impressa, um dos maiores e melhores jornais do Brasil. Ninguém diz que o jornal vai morrer, o jornal continua com uma força muito grande, apesar do online, no mundo inteiro. Um grande jornal com uma das melhores equipes de jornalismo do Brasil, como aqui também online. Tem uma diferença, né? A maioria das pessoas, dos jornalistas do online, são jovens, né? São caras que estão aí na profissão há não tanto tempo, mas eu levo muita fé nessa juventude brasileira, que realmente é muito inteligente, muito capaz, e está aí, é a nossa esperança que o Brasil seja melhor através justamente dessa nova geração, né? E das gerações que virão, né? Por falar em gerações que virão, claro que o nosso tema inicial tem que ser isso aí, que de repente é um mundo que parece que está a perigo, né? Porque quando eu falo em gerações que virão, nós temos que preservar esse mundo para as novas gerações, tanto do ponto de vista ecológico, do ponto de vista humano, né? Para que tudo tenha continuidade. Realmente já temos aí níveis de poluição ambiental no mundo assustadores e agora, mais assustador ainda, essa epidemia de coronavírus. É uma coisa que não tem cabimento, não se sabe de onde veio. Lá na China as explicações são as mais estapafúrdias possíveis. O governo chinês vê que o governo comunista da China, que tem, sobretudo, a estabilidade daquele país, é o princípio daquele governo, quer dizer, estabilizar a China através da sua pujança econômica. Eles conseguiram realmente um país que nos últimos 20 anos cresceu, eu não digo 20, mas nos últimos 15 anos cresceu uma média de 7, 8, 9% ao ano de produto interno bruto. Ninguém cresceu como a China no mundo. Resultado que eles tiraram centenas de milhões de chineses da pobreza, inclusive aquela zona rural da China, que lá tem ainda uma pobreza absoluta. Mas, infelizmente, está aí o coronavírus, que está atingindo muito, como eu disse, este bem precioso. Além dos habitantes, a China tem uma economia pujante que ela quer preservar, logicamente, né? Ela não quer regredir. Mas no estágio que está o coronavírus, com essas milhares de pessoas contaminadas, já são mais de 50 mil contaminados na China. Olha só esse vexame do governo japonês, saindo um pouco da China, de deixar as pessoas se infectarem dentro de um navio para querer preservar o Japão, enquanto essas pessoas podiam ter sido colocadas, até que fosse num hospital, país rico como o Japão, de quarentena. Não dá para entender realmente determinadas atitudes que os japoneses tomam. Eu já fiquei muito chateado com os japoneses, que deram um tratamento absolutamente desumano para os Carlos Ghosn, o presidente mundial, ex-presidente mundial da Aliança Renault-Nissan, que estava lá numa cadeia de alta segurança, de segurança máxima no centro de Tóquio. Por sinal, eu conheço esse prédio lá no centro de Tóquio, é algo realmente meio apavorante. Aliás, Tóquio é uma cidade muito claustrofóbica, muito estranha, né? Vocês imaginam uma megalópole como Tóquio, com 40 milhões de habitantes, com viadutos de até 5, 6 andares no centro da cidade. O cara está lá em cima, tá de carro lá em cima, está olhando para baixo, você parece que está no 100º andar de um edifício. Também tem avisos para todo lado: cuidado, 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 não acelere, não acelere. Olha, claro, né? Se alguém despenca daquela altura lá, não sobra nada. Mas, com licença, meus amigos japoneses, não dá para deixar 2.700 pessoas dentro de um navio de quarentena, né? É algo realmente dramático. Mas esse drama todo, a China está tentando sair disso. E nessa semana, alguma coisa positiva, por exemplo, na economia chinesa. A Mercedes-Benz anunciou hoje que vai reabrir, nem que seja parcialmente, a sua unidade principal da China em Beijing, que não está na zona do epicentro, que é a província de Hubei, Wuhan, que é a capital da província. Ali sim, ali tem mais de 40 milhões de pessoas em absoluta quarentena, sem poder sair de suas casas. Você sabe que apartamentos na China, meus amigos, é como no Japão, não é o espaço físico que se tem aqui no Brasil. Eu não quero dizer que o brasileiro more bem, né? Tem milhões de brasileiros aí que moram muito mal nas periferias do Brasil. Mas o espaço físico é um negócio, é uma carência na China. O espaço humano, ele é extremamente restrito, o espaço de pessoas em relação a metro quadrado, né? Tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então vocês imaginem que nessa província de Hubei tem em torno de, são
40 milhões de pessoas em toda a província, algo esse número pode não ser correto, o número que eu dei para vocês, é aproximado. E tem ali um monte de fábricas de automóveis, mas ali é o epicentro, nenhuma fábrica que está ali tem fábrica de automóveis da Toyota, tem fábrica de automóveis da Mercedes-Benz, tem fábrica de automóveis do grupo PSA, Peugeot Citroën, tem a BMW e tem 127 fabricantes de autopeças. Esse é o grande problema, grande parte, justamente os fabricantes de autopeças estão mais localizados na China, na província de Hubei. Por isso que está começando a faltar autopeça para as linhas de montagem de todos os montadores que estão na China. E também convém lembrar que existe algo chamado compras globais em todas as montadoras do mundo. Há uma enorme sala com centenas de telas onde especialistas das montadoras fazem compras diariamente de autopeças baseados na produção, na previsão de produção. E ali tem os envios dessas peças, que já está tudo programado, vão receber. Quando é muito urgente, as peças são enviadas em grandes aviões cargueiros. Basta ver no aeroporto de Viracopos, lá em São Paulo, você vê a todo momento chegando 747, aqueles aviões imensos de cargas, MD-11, os antigos MD-11 adaptados. E todo momento chegam as grandes empresas de transporte aéreo carregando toneladas e toneladas de tudo que é tipo de produto e também de autopeças quando as entregas têm que ser mais urgentes. Mas normalmente vem de navio. Tem aí tem que ter uma previsão exata de produção para que as autopeças cheguem a tempo de cumprir a determinada produção de uma montadora para um determinado período. Em geral, eles fazem compras 3 meses antes, mas as cotações de preços são feitas diariamente. E grande parte das autopeças que estão nos carros brasileiros são fabricadas na China. Então vocês imaginem, se esse suprimento começa a falhar, evidentemente nós vamos ter um desabastecimento também na área automobilística, na produção de automóveis aqui no Brasil. Isso já está acontecendo, eu lembro que a fábrica da Hyundai está fechada lá em Seul, na Coreia, a fábrica da Toyota também já fechou na Coreia, fábrica da Ford também está fechando, quer dizer, já está atingindo os países asiáticos ali próximos a falta de suprimento, a falta de autopeças e componentes eletrônicos. Numa atitude de coragem, a Mercedes-Benz, talvez para levantar a moral da própria Mercedes e da China, anunciou que até sexta-feira vai reabrir parcialmente a sua grande unidade em Beijing, onde são fabricados em associação com a Beijing Motor, a Beijing Automotive Group, um grande grupo econômico da China, e eles lá fabricam nessa fábrica o GLA, que é vendido aqui no Brasil, também o GLC, excelente crossover vendido aqui no Brasil, e também 2 pães quentes do mundo, né? O Classe C, que é o carro da Mercedes-Benz mais vendido no mundo, o sedã de porte médio, e o Classe E, que é o sedã grande, faz um enorme sucesso na China e sempre fez sucesso no mercado europeu. Então a Mercedes prometeu, vai cumprir, mas eu imagino que não vai ser fácil você entrar com medo numa fábrica, porque o vírus, todos somos humanos, né? Nós, os japoneses, os chineses, os índios, todos somos. Já disseram que alguém disse que o índio não estava quase humano, né? Olha, pelo amor de Deus, pertencemos todos à raça humana, né? Independente de cor de pele, independente de crença, independente de religião, todos têm a sua. Somos todos humanos. E claro que os chineses estão sofrendo muito, inclusive aumentou muito os níveis de ansiedade, angústia, os níveis de crises emocionais, os níveis de estresse total de pessoas que estão vivendo confinadas, e isso é um negócio realmente que não é bom para ninguém. Inclusive até os brasileiros que voltaram, vocês veem os cuidados que o governo está cercando essas pessoas, 1000 divertimentos para as crianças, 1000 brinquedos, comida da melhor qualidade, porque ninguém aguenta ficar de quarentena há muito tempo fechado no lugar isolado do mundo, porque a pessoa se sente, antes de mais nada, ela se sente culpada. Antes de mais nada, ela pensa que ela está doente, que ela tem um vírus, que ela é uma pessoa que pode contaminar as outras. Isso tem um peso psicológico tremendo. Então, está havendo já casos de suicídios na China devido ao coronavírus. De qualquer maneira, a China tenta prosseguir e tenta, principalmente, não deixar que a sua economia despenque, porque aí, aqueles milhões que eles pretendiam, eu li uma declaração do presidente da China, né, que é o Li Shiping, ele estava falando sobre a questão de colocar, o plano deles era ter
um produto interno bruto, um aumento de PIB em 2020, eles caíram um pouco em 2019 devido à retração do mercado global, principalmente a indústria automobilística, vendeu menos e agora eles estavam de novo querendo aumentar para 6,8, está tudo sendo revisto para baixo. Então, vocês imaginem também a pressão desses dirigentes da China num país que está sofrendo horrores com esse vírus, bem mais de 1.000 pessoas já morreram, os números não são exatos, tem um problema que o governo comunista chinês ele cerceia muito o nível de informações que são direcionadas ao mundo. Isso é só você ler o China Daily, que é o órgão oficial do governo chinês, e você vê que o clima ali é mais eufórico do que propriamente um clima de realismo do vírus que está fazendo um enorme estrago na China. E hoje a Organização Mundial de Saúde já fez um alerta para o mundo, né? Que esse vírus, como ele tem uma origem desconhecida, ele é um vírus mutante que ele pode sim atingir aí dezenas, centenas de países do mundo. Aí nós teríamos realmente uma catástrofe num plano global. Nada está resolvido em relação ao coronavírus. Agora, o que nós vemos, eu que cubro o setor automobilístico, uma enorme queda da economia chinesa causada por essa desgraça, essa desgraça que não atinge só eles, né? Temos que nos solidarizarmos com os chineses, sem dúvida nenhuma, como temos que nos solidarizarmos com todos aqueles que sofrem nesse mundo. Então, é realmente o desejo nosso, né, que seja resolvido isso aí de alguma maneira, que a ciência domine esse vírus e que depois a China também revise as suas práticas sanitárias que levaram a essa desgraça global chamada coronavírus. Amigos, um próximo encontro com vocês, no próximo comentário. Até lá!